Muito bem, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem for assistir em outro horário. Hoje, mais uma live que a gente tá promovendo aí, né, com mais um tema importantíssimo, né, que ainda mais nesse momento que nós estamos passando, e com um convidado ilustre, né, importantíssimo também, né, muito, muito querido, né, o nosso companheiro aí, o Rosinha. Hoje o nosso tema, então, como a gente vem falando, né? Hoje o nosso tema é saúde e política. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da situação com relação à saúde que a gente está enfrentando nesse momento, né? E depois vamos falar um pouco também da conjuntura política, de todos esses desafios que, querendo ou não, influenciam nossa vida, nosso dia a dia. Né? Então, para iniciar, como de praxe, a gente tem feito em todas as lives, né? Quero me apresentar. Eu sou o professor Anderson, para quem ainda não me conhece. Eu também sou escritor, sou historiador, moro em Pinhais aqui há 30 anos e tenho feito aí várias discussões e debates relevantes para nosso município, para nossa sociedade, para nossa região, né? Porque a gente não é um município isolado, então a gente precisa também debater temas que também são integrais, né? E que fazem essa integração com outras regiões, outros municípios. Então, tenho feito esses debates sempre com pessoas que têm um bom domínio dos temas e sempre com um debate de alto nível, né? E quero, então, aproveitar agora nesse momento, pedir para o Dr. Rosinha, né, fazer a sua, uma breve apresentação, né, também. A gente, claro que dispensa grandes apresentações, mas é importante também, né, para a gente estabelecer aí já, né, esse diálogo aí. Aproveitando aí, uma boa noite para a companheira Solange Leite aí, que já fez um comentário aí para a gente. Rosinha, por favor. Boa noite, professor Anderson, e boa noite aí, companheiros e companheiras que vão nos acompanhar aqui nessa conversa. Você já disse meu nome, né? Sou meu apelido, melhor, né? Doutor Rosinha. Sou médico, pediatra, funcionário da Prefeitura Municipal de Curitiba, aposentado, e na vida pública fui vereador de Curitiba, deputado estadual e deputado federal por 4 mandatos. E também ocupei cargos no Mercosul. Fui parlamentar do Mercosul, presidente do parlamento do Mercosul, e depois, por último, ocupei o cargo de alto representante geral do Mercosul, que é um cargo executivo. Resumindo, nasci na roça, em Rolândia. Muito bem. Então já temos bastante coisa aí, né? Olha aqui, o Davi aí, nosso companheiro Davi Machado também, boa noite. Estamos por aqui, né? Parabéns pela escolha. Anderson, seja bem-vindo, doutor Rosinha. Muito bem. Então é isso, eu recebo os cumprimentos aí dos nossos companheiros aí. Legal. Muito bem. Então, o nosso tema inicial, né, é a saúde, né? Como não poderia deixar de ser também, né, com a sua presença aí. Nós temos essa crise, né, de saúde que a gente vive, né, essa pandemia, enfim, e gostaria de ver qual que de saber do Rosinha, qual é a visão, né, que a gente pode, ou a lição, se é que pode tirar alguma lição, desse momento todo, dessa situação toda. Depois eu quero também colocar alguns dados, né, inclusive depois de uma análise aí prévia, mais específicos, né, por exemplo, do Paraná, da cidade de Pinhais também, para a gente poder tentar entender um pouco, né, o que é isso que a gente está vivendo, né, que momento é esse, algo que é único, né, na história, né, o que a gente pode tirar disso, Rosinha?
Não, a primeira questão é que, ao longo da civilização, sempre teve epidemias e pandemias. E quase sempre, ou sempre, vamos dizer assim, é por questão de algum desequilíbrio ecológico. Esse também é por um desequilíbrio ecológico, o ebola também. Quer dizer, então, esses vírus, eles sempre existiram e sempre tem um local para viver, um animal, um local para viver. E com o desequilíbrio ecológico, eles também vão viver na espécie humana, né? Nesse caso, a primeira questão é essa, né? É entender que é resultado da destruição ambiental que no atual governo do Bolsonaro está mais presente ainda e visível para todo mundo. Segunda questão mostra a incompetência dos nossos governantes. Eu poderia dizer que sobram poucos. No início de janeiro, já no primeiro, segundo dia de janeiro, foi anunciado a existência do vírus, a origem dele, e já foi alertado que ele ia atingir todo o mundo, até porque as pessoas viajam, né? Em menos de 30 horas da China já está em Curitiba, uma pessoa. Então, os governos todos tiveram condições de se preparar a infraestrutura, e preparar de uma maneira, vamos dizer assim, inclusive educativa. Por exemplo, preparar número de leitos, insumos, equipamento de proteção individual, treinar funcionários, treinar o público e usar os meios de comunicação para orientar de como você pode se prevenir da doença. E usar toda a mídia, não usou absolutamente nada. O Bolsonaro, pelo contrário, o tempo todo ele desfez do coronavírus, que é uma gripezinha que já matou mais de 60 mil pessoas. Então, tem a origem essa aqui, da questão ecológica, tem o despreparo do governo, que não preparou, nem nos municípios, nem nada, não criou um grupo nacional de coordenação, tanto na coordenação política, que era necessário, como na coordenação científica. Aliás, ele não acredita na ciência. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação de calamidade. E declarou-se o estado de emergência, e no estado de emergência colocou 1 trilhão 216 bilhões para os bancos e R$ 600 para cada pessoa, que não vai atingir 100 milhões de reais. Eu fiz uma conta meio rápida, esse 1 trilhão 216 bilhões dava para atender 100 milhões de pessoas por R$ 1.000 por mês durante 12 meses. Então, o Bolsonaro jogou, ou vai morrer de doença ou vai morrer de fome. Não precisaria morrer de nenhum dos dois, se tivesse competência, né? E um último ponto, que eu acho que é um aprendizado político, né, de tudo, o último ponto é que o SUS nunca foi tão debatido. Nunca as pessoas notaram tanta necessidade de um serviço público de qualidade, de um sistema único de saúde de qualidade. E é a primeira vez que nota também a importância dos trabalhadores do serviço público e das trabalhadoras do serviço público, porque até agora era meio que negado. Aqui no Paraná, por exemplo, falta mais de 4.000 funcionários na Secretaria Estadual de Saúde, e o Ratinho proíbe de chamar concursado e de fazer concurso. Quer dizer, é uma barbaridade a maneira com que eles estão tratando, e a situação é bastante grave. Então, é só para começar, acho que esses pontos é uma pincelada geral. Bom, tem bastante coisa aí, né? Só nesses pontos aí. Sim. Dentro da questão
de desequilíbrio ecológico, né, é algo também que serve, inclusive, para a gente poder perceber a falta de planejamento e de trabalho, né, com relação ao meio ambiente, a questão de prevenção da saúde, que a gente percebe que nos governos tem essa deficiência, né? Na incompetência, né, só mostra essa falta como você mesmo falou, né, da incompetência dos governos com relação ao preparo, porque se lá em janeiro nós já tínhamos conhecimento do que ia acontecer, de que seria até mesmo inevitável chegar aqui no Brasil esse vírus, a gente teve tempo sim de se preparar, teve tempo sim de né, ter ali os equipamentos, o treinamento, mais pessoal, enfim. Mas aí vem essa mentalidade, né, de que a ciência não é verdadeira, não presta, de que não é tudo invenção, perseguição, enfim. E aí essa mentalidade que é muito reduzida, né, ela acaba tendo um reflexo muito grande na saúde e também no convívio social das pessoas, né? Porque se a gente hoje, por exemplo, inclusive quando a gente vê as medidas que a gente percebe os governos estaduais, municipais tomando com relação à pandemia, porque é um tal de fecha todas as coisas, abre de novo, não sabe se fecha, não sabe se abre, não sabe se está numa curva, né, que eles falam da curva subindo ou descendo, enfim, se está estável ou não, a questão do contágio. Eles não sabem, não se prepararam, inclusive, para fazer essa análise, né, do avanço da doença, do desenvolvimento da doença, né? Então, há essa incompetência nesse sentido, inclusive, da análise. E quem faz essa análise não é ouvido por quem deveria ouvir, né? E dentro do SUS, a gente consegue perceber hoje o quanto o Brasil tem sorte, inclusive, de ter um sistema como é o SUS, e o quanto ele ainda ele deve ser cada vez mais fortalecido, né? Porque eu sempre gosto, a gente fala aqui em casa até, né, que meu pai, enfim, o SUS é um dos melhores, se não o melhor sistema que existe de saúde. E então o problema é que ele não tem toda a discussão e toda a estrutura que ele merece ou que ele poderia ter, né, por conta dessas outras estratégias que não estão alinhadas com ele, né? Não sei se é por aí o pensamento, só quis aí dar uma complementada, né, uma ajudada. Aqui, o Sistema Único de Saúde, ele é boicotado desde o início. Boicotado por quem? Pelo setor privado. Porque se um sistema público estiver funcionando, o setor privado não terá pacientes, não terá gente para ir, sendo um sistema público de qualidade. Então, o SUS foi sempre boicotado, sempre teve dificuldade de construir-se como sistema. Um exemplo bem próximo, agora, recentemente, foi a emenda constitucional 95, logo após o golpe da derrubada da Dilma. Essa emenda congelou os gastos de saúde e educação em toda a área social. Só de lá para cá são mais de 22 bilhões de reais que deixaram de ser colocados. E agora, mesmo no estado de emergência, não colocou. Para ter uma ideia do boicote, aqui no Paraná, o Ratinho liberou mais dinheiro para fazer asfalto, porque é época de eleição, do que para a saúde. Na saúde, ele não liberou nem 10 milhões de suplementação na área de saúde. E aqui no estado, quando
quando eu fui candidato ano passado, em 2018, não existe nenhuma cidade que não tenha uma faculdade a cerca de 100 quilômetros de distância. E várias dessas faculdades ou universidades são da área de saúde. E ele não autorizou, a Secretaria Estadual de Saúde, até recentemente não tinha autorizado nenhum laboratório público das universidades para fazer o exame. Vinha tudo aqui para o Laboratório Central do Estado, para o LACEN. Tudo para o Laboratório Central. Quer dizer, a universidade agora autorizou, faz uns 15, 20 dias, Londrina, Maringá ainda estava lutando, e Cascavel. Quer dizer, então, ele não... Aqui também não há uma coordenação entre serviço público e serviço privado, filantrópicos e as universidades. Então, e não há também nenhuma maior integração ou mais efetiva integração com os municípios. Eu acho que agora essa pandemia está mostrando não só a necessidade do SUS, e ela não está pior, porque o SUS é um sistema ramificado, chega em todos os municípios do Brasil, às vezes falta principalmente gente para trabalhar, falta insumos, porque os governos não se prepararam para isso. Os prefeitos, alguns quiseram fazer enfrentamento, mas os prefeitos não se uniram para se enfrentar, para enfrentar os de cima. Aliás, alguns caem de joelho, ao invés de lutar por direito, né? Então, sim, aqui não é diferente. E quando você fala do isolamento social, que ficou o discurso ou morre de fome ou morre pelo Covid, o discurso era muito tranquilo. Eu faço isolamento social e faço atendimento na área econômica social. Dinheiro para fazer isso existe. Sim. O Ratinho preferiu gastar dinheiro, por exemplo, nos asfaltos, que eu falei, gastar dinheiro na contratação de ensino à distância de televisão, de aplicativos, usando as internets das empresas, quando nós temos no Paraná, o Ratinho não fez nada disso, ele está 1 ano e meio, ele faz discurso para vender, nós temos a Copel Telecom, que o Paraná é o único município que tem cabo de fibra ótica nos 399 municípios, e só falta entrar no município. O Ratinho fica fazendo um discurso que vai vender, ao invés de aprimorar a Copel. Se eu tiver a Copel Telecom aprimorada com todos os municípios, imagina como vai funcionar o Sistema Único de Saúde, totalmente integrado no estado do Paraná, e integrado com as universidades, com os hospitais regionais, que os hospitais regionais e universidades estão com dificuldade de funcionamento na pandemia, né? Você integra isso, você integra toda a educação, integra todo o serviço público do Estado, faz uma integração do sistema de combate à violência. Não, ele quer privatizar. Ele quer... o que o Estado ganha com essa privatização? Absolutamente nada. Mas os parceiros dele, os compadres dele, né? Compadres, assim vão chamar entre aspas, mas é compadre, esses vão ganhar com a privatização. Então, eu acho que essa pandemia vai mostrar para muita gente que o discurso do Estado mínimo é mínimo para o povo, para a maioria do povo, que aí não vai ter saúde, não vai ter educação de qualidade, não vai ter políticas sociais, mas ele é máximo para os ricos, porque desse Estado vai ter a isenção fiscal, vai ter jogar dinheiro público para os bancos, como eu já falei, quer dizer, então, ele é mínimo para o povo. Como já foi feito, inclusive. E o máximo para os ricos. Agora, o povo tem que entender, né, que isso tudo depende de política. Você está chamando de política de saúde. Tudo é política na vida. A política não é uma coisa ruim. A política é uma coisa boa. O ruim é que alguns se aproveitam do processo político para ganhar dinheiro, para corromper, para serem corrompidos, sabe? Então, a gente precisa de gente séria na política. Não precisa de negar a política. E quando há gente séria, geralmente enche de fake news, criando barbaridades, né? Como foi nas últimas eleições de 2018, principalmente das de 2018, e da anterior, né,
todas elas, é uma catástrofe. Bom, aproveito, antes de continuar aqui, eu dar uma boa noite aqui para o pessoal, né? A Rosaninha também deu uma boa noite, a Ivone, boa noite, companheira Ivone, a Dalita, o Adalberto, a Mariana, o Edson, o Guilherme, aqui o Guilherme, nosso companheiro do PCdoB, inclusive, o Davi, meu pai, o Alci. Então tem bastante gente acompanhando a gente aí. Então, Rosinha, dentro dessa... Viu, Anderson? Antes que eu me esqueça, para quem está acompanhando, nós soltamos essa semana, o núcleo de saúde do PT soltou uma nota, está no site do PT, onde a gente coloca todas as nossas críticas ao governo do Ratinho. É uma nota importante, está no site do PT, e eu achei que ela ficou tão boa que até o site, o Viu Mundo, também publicou a nossa nota, que a gente faz uma análise do sistema aqui do atendimento do Ratinho na questão especificamente do Covid-19. Uhum. Dentro dessa questão você estava falando, né, da questão da tecnologia, né, de integrar também o Estado, né, o Estado também tem uma empresa de tecnologia, a Celepar, né, que poderia também estar trabalhando nesse sentido, né, e na verdade ele preferiu fazer esse trabalho com empresas privadas e gastar um dinheiro que talvez que necessariamente não precisaria, né. Uma boa noite também para o Marco Aurélio aí, que está acompanhando a live. E dentro dessa questão dos hospitais, né, privados e públicos, enfim, lá na Europa, claro, que o pessoal gosta de falar, porque é primeiro mundo, porque eles são ricos, enfim, mas na Europa, em alguns países, houve um movimento de estatização dos hospitais privados para atendimento com relação à Covid. O quanto esse processo de estatização, de trabalho, de utilização dos leitos privados para o Estado, eles foram impactantes ou foram importantes para o combate dessa doença? É que pega São Paulo e outras capitais aí, construíram hospital de campanha, né, como São Paulo, lá no Anhembi. Eu acho que, se nós fizermos uma análise que deveria ter sido feita do número de leitos entre o público e o privado e filantrópico, nós íamos precisar de poucos leitos extra. Então, o Sistema Único de Saúde teria que requisitar esses leitos, tá? Que seria algo importante. Requisitar os leitos também de UTI. E nesse período de 3 meses, que antecedeu até entrar na epidemia no Brasil, você tinha que mudar o processo industrial. Por exemplo, se eu estou precisando de respirador, é fabricar respirador. Se eu preciso de termômetro, é termômetro, máscara, luvas. Eu tenho que fazer uma mudança. Quais são os insumos que eu necessito, como agora o pessoal está dizendo que está faltando material já em alguns hospitais, materiais necessários para fazer a intubação de pacientes das pessoas. Quer dizer, então, eu tinha que fazer uma mudança da capacidade. Aí, desculpa a palavra que eu vou usar, mas o imbecil do presidente Bolsonaro resolve mandar fabricar cloroquina, que agora pegou e mandou distribuir para os índios. Caramba! Militares distribuindo para os índios a cloroquina. Eu nunca imaginei, e olha, eu participei 16 anos na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu nunca imaginei que não vou dizer todo, parte das Forças Armadas brasileiras ia dar sustentação como intelectual, não estou falando militar, que aí como militares têm que cumprir a Constituição, mas dar apoio intelectual para uma pessoa do nível do Bolsonaro. Eu nunca imaginei, porque sempre que a gente fazia debate sobre defesa nacional,
eles mandavam para lá, tanto a aeronáutica, a marinha, como o exército, os melhores quadros dele para falar. Então, esses quadros são quadros importantes, inteligentes e necessários para as Forças Armadas. Mas parece que esses quadros desapareceram. Hoje, sobrou o que tem de pior, dando orientação política e, inclusive, fazendo enfrentamento à ciência. Eu fico horrorizado com o que eu estou vendo assim das Forças Armadas. Como que vai dar uma sustentação ideológica, política, intelectual para alguém da capacidade do Bolsonaro, que eu conheço, 16 anos convivendo com ele dentro do parlamento. Eu conheço a capacidade intelectual. Até um parênteses, né? Uma época, quando debateram se eu seria candidato à reeleição em 2014, eu falei que não, que eu não aguentava mais tanta cretinice e tanta, eu até usei a palavra burrice nos debates de tema, que não é que eu seja um grande intelectual, pensador, nada disso, que para fazer debate com essa gente eu tinha que se rebaixar o nível deles, tinha que se tornar um medíocre para falar a mesma língua que eles. E eu não estava disposto a ser um medíocre para falar na mesma língua que eles. Não sou nenhum asa em qualquer coisa, não sou nenhum grande intelectual, mas eu acho que medíocre eu não sou. Então, foi uma das razões que eu não mais quis ser candidato. Eu estava ficando doente. Meu Deus do céu, debater com alguns lá que não tinha como. E um desses virou presidente da República. E, infelizmente, né, nós temos aí uma situação que a gente não, assim, a gente luta para que tem lutado sempre para que isso se reverta, né, melhore, mas como está muito complicado. E dentro desse processo todo das políticas e das medidas sendo tomadas, né, a gente viu aí, por exemplo, o governo federal, a gente não tem como colocar, por exemplo, de outra forma, como qualificar o governo federal como um genocida, por exemplo, como você mesmo citou aí, a questão da cloroquina sendo entregue para indígenas. Claramente isso aí é um genocídio, porque a gente já viu, né, vários pesquisadores falando que a cloroquina só piora o quadro em vez de melhorar, né, na maioria dos casos, né. E aí a gente vê o governo do estado que prefere gastar em propaganda e asfalto, em vez de fazer todo esse trabalho integrado que a gente vê. E no governo, e aí eu falo também dos governos mais das prefeituras, né? Por exemplo, aqui na nossa cidade de Pinhais, eu peguei o dado aqui certinho, o dado atualizado de hoje, dia 2, nós temos no boletim oficial da prefeitura 478 casos no total, confirmados. 157 estão em monitoramento, né, sendo monitorados. 312 são pessoas que foram recuperadas, né, da doença já. 9 óbitos, 9 pessoas faleceram. 303 suspeitos, 726 descartados. Isso os dados de hoje. E aí para fazer um comparativo, eu peguei de exatamente um mês atrás, dia 2 de junho. Os dados do total confirmados eram 99. Hoje são 478. Eram 99. Tínhamos 4 óbitos. Hoje são 9. Né? Então, e aí os outros números ainda são piores, as diferenças. Né? Então, 63 confirmados recuperados, 32 em monitoramento. Então, vejam, em um mês isso. Se for pegar desde o início, é mais gritante ainda. E aí a gente teve esse movimento de fecha o comércio, fecha tudo, fecha inclusive serviços públicos, enfim, depois retorna aos poucos, depois abre todos os serviços, depois fecha de novo, e daí agora fica na mercê do que o governo do estado faz. O Ratinho colocou o decreto lá agora essa semana, e daí no dia seguinte a Prefeitura de Pinhais também colocou o mesmo decreto para valer em Pinhais.
ou seja, não tem uma política própria de enfrentamento, assim, e aí eu não estou nem falando dos profissionais de saúde, não estou falando eu estou falando da gerência, da gestão disso, né? Que eu não duvido da capacidade, por exemplo, que tenha os médicos, os enfermeiros, enfim, né? Ou até mesmo quem está na linha de frente, né? Mas a questão é que quem tem o poder da caneta, do decreto, para poder fazer esse combate, né, não está sabendo fazer a melhor escolha, né? Não sei como é que está esse movimento. Pelo que eu tenho escutado, Pinhais é um dos que tem mais casos, né, da região metropolitana também. Como enfrentar essa situação? E aí tem a questão também econômica, né, que inclusive a gente vê vereadores batendo nessa tecla, né, alguns inclusive defendendo que tem que abrir mesmo por conta da questão econômica e é só usar máscara e pronto. Mas o vereador fala isso usando máscara? Ou ele já é um mascarado já de origem já? Porque é o seguinte, quando você pegou a pandemia, por isso que eu falo, você teve praticamente 90 dias para preparar. Você tinha que ter preparado um isolamento social eficaz. E para preparar um isolamento social eficaz, tem que o pessoal não sair de casa mesmo, tem que ser isolamento. E para ser eficaz, o governo tem que prestar socorro ao cidadão, à cidadã, às micros e pequenas empresas. As grandes empresas, elas se viram, né? Então, o governo teria que ter feito isso, principalmente o governo federal e os estados somando nessa campanha, fazendo também essa somatória. Alguns municípios, aí tem que analisar as finanças de cada um deles, alguns municípios têm condição de ter uma política social, outros podem não ter, quer dizer, então faltou esse planejamento inicial a ser feito. Um sujeito que faz um discurso que tem que ir trabalhar, ele deve ser patrão, né? Porque se ele fosse empregado, eu queria ver ele ir todo dia para o batente. Agora, o empregado não pode morrer de fome, né? Esse é um ponto. Outro ponto que você comentou é a questão de medicamentos. Eu sou médico. Se eu estou no dia a dia do meu trabalho, eu sei qual é o medicamento, qual é a terapêutica para determinada doença. Não é o presidente da República que vai mandar em mim, e nem governador, nem prefeito. Quer dizer, sem nenhuma base científica, começou a se falar, não é só a cloroquina, falou num monte delas, é que a cloroquina vendeu tudo, acabou tudo, né? Aí quem precisava não tinha onde comprar. Então, essas são questões assim, de falta de coordenação política, que eu disse, falta de um grupo, de uma comissão, de um conselho de cientistas, sabe? E a quantidade de vereadores e políticos falando bobagem, todo dia um monte, um monte. Eu não sei onde é que eles leem, né? Então, a questão é o isolamento. Eu estava outro dia numa live, batendo papo, nós estávamos conversando, eu com o Silvio Miranda. Os médicos mais antigos, os mais novos, eu não posso falar com eles, mas os mais antigos, nós vivemos as experiências. Eu mesmo, no final, eu vivi a experiência da epidemia de meningite durante a ditadura, na década de 70, eu era estudante de medicina. Então, ninguém falava que tinha meningite. Os hospitais estavam lotados e, na época, não tinha SUS. No final da década de 70 e no começo da década de 80, ainda tinha muita meningite, né? O que nós fazíamos? Fazia o diagnóstico e, imediatamente, nós fazíamos o isolamento. Sarampo, a mesma coisa. A meningite, eu faço o exame e eu constato por exame clínico. O sarampo, eu estou lá na vila trabalhando, eu não tenho como fazer em 20 rápido. A meningite, sim, eu suspeitava,
mandava imediatamente para um pronto-socorro, e como já chegava com a suspeita, já se fazia. Agora, o sarampo, eu fazia o exame, clinicamente eu fazia o diagnóstico, e imediatamente, eu trabalhava com atenção primária à saúde, imediatamente nós fazíamos o bloqueio. O que é o bloqueio? Naquela casa, onde tinha uma criança com sarampo, a gente via se tinha outras crianças, se ela ia para a escola, aí a gente ia na escola, sabe? E bloqueava. Às vezes tinha até que parar com a aula por uma semana, por um período. O Silvio Miranda estava dizendo, então ele disse, olha, os testes a gente não tem para todo mundo, por isso uma grande subnotificação. Esses números que você falou aí, você pode multiplicar eles por 5 com maior tranquilidade, que é isso que existe, pode multiplicar, até porque no Paraná mais que dobrou o número de mortos, de óbitos pela síndrome respiratória aguda, comparado com o do ano passado. Quer dizer, eles não faz o diagnóstico de Covid, não porque o médico não quer fazer. O médico quer fazer o diagnóstico correto, é porque não tem o teste para ser feito. Então, mas se não tem o teste, na hora que eu faço clinicamente o diagnóstico, eu tenho que fazer o bloqueio, que é isso que o Silvio está fazendo no Boqueirão, e outros médicos aqui da capital estão fazendo, que trabalham na periferia. Os mais novos, não sei, mas os médicos antigos têm essa experiência, eles chamam, eu vou seguir o vírus, eu vou atrás dele. Então, se ele está numa pessoa, ele vai estar em quem convive com aquelas pessoas. Quer dizer, então, uma prefeitura como a do Pinhais, eu não posso fazer crítica nem nada, teria que fazer isso. Abre o comércio? Bom, não devia abrir, mas na pressão não aguentou, abriu. Agora, eu tenho que fazer bloqueios de toda pessoa sintomática, de toda pessoa que eu faço o diagnóstico. Eu tenho que fazer o bloqueio. E bloqueio por 14 dias, né? Porque tem um período de latência, um período de transmissão da doença. Então, isso não foi feito no Paraná de uma maneira geral, porque na política se trabalha contra, o Bolsonaro trabalha contra a ciência, o Ratinho trabalha contra a ciência. Claro que o Ratinho vai falar que não, que ele é um rapaz inteligente, né? Mas ele vai falar isso, mas a gente vê que está trabalhando contra a ciência. Ao não reconhecer as universidades para trabalhar junto, para fazer ele está contra a ciência. É verdade. Aqui tem um comentário da Rosaninha dizendo que hoje um prefeito do município disse que reabrirá o comércio da cidade a partir do dia 9. Morra quem morrer. É a imagem refletida do governo Bolsonaro. Pois viu, Rosaninha, é o prefeito de Itabuna que disse isso. É uma loucura o sujeito morra quem tem que morrer. Pois é. Eu só vou fazer mais um comentário. Hoje, nós perdemos toda, vamos dizer assim, nós não, a maioria, parece que dos brasileiros, não vou falar pelo resto, mas do Brasil, perdeu qualquer senso de humanismo, de solidariedade. Desde que não seja eu que morra, pode morrer quem quiser. Desde que não seja eu que esteja doente, pode ficar todo mundo doente. Então, esse eu acho que é o extremo assim, do egoísmo, do capitalismo egoísta. Sou eu e demais não me interessa. Eu entendo que o capitalismo está condenado. Ele está submetendo o povo à fome, ao desprezo, submetendo assim a desqualificação. Veja hoje assim como como são tratadas as mulheres, negros e negras e índios. Quer dizer, é uma desqualificação total, desrespeito total, racismo, preconceito, e a vida dessas pessoas está com pouco valor. Eu acho assim que a saída do capitalismo, a saída dessa crise toda, é lógico que não é amanhã, nem depois da manhã, é uma construção, provavelmente não vou estar vivo, né?
mas vai passar muito pelas mulheres. São as mulheres hoje que estão mais resistentes a todo esse processo. E é a que mais sofre, sempre sofreu, né? Mas eu acho que passa muito por aí. E entre as mulheres, a juventude. Mas eu acho que mais na juventude, a juventude negra, que está sendo morta na periferia das cidades, e vai ter o momento da reação, vai ter o Com momento certeza. da consciência. É o que eu acho que essa reação vai. Eu não entendo como que não tem ainda. Né? Bom, aproveitando já, o papo está muito bom, né? Vamos continuar que tá legal. Dentro dessa mesmo gancho que você falou agora, né? Das mudanças, enfim, já entrando no nosso próximo ponto, que vai abrir um grande leque aqui, né? Da questão política, enfim. Dentro desse mesmo pensamento aí, Rosinha, que você colocou, né, das mudanças, da transformação que o Brasil, que o Estado, que Pinhais e também que nossa sociedade precisa, né, dentro principalmente da questão da juventude, né, da cultura, da educação, do respeito ao trabalhador, do serviço público, que é tão importante para a sociedade, né? Principalmente hoje em dia a gente está vendo, principalmente, é que eu me coloco aqui, já estou me colocando como um pré-candidato a vereador pelo município de Pinhais, né? Pelo Partido dos Trabalhadores. Quero colocar, então, esse desejo, essa vontade, né? Que não é só minha também, né? Eu tenho um grupo que acredita nessa ideia, nessa força, e quero colocar isso também para você, doutor Rosinha, né? O que isso pode, né, contribuir, acrescentar, né, dentro desse contexto todo aí. Bom, primeiro, parabéns pela vontade aí, pela pré-candidatura, pela pré-campanha, que ela é importante no processo eleitoral. E este ano, acho que é fundamental. Ontem eu participei de uma conversa, de um live, de um companheiro que é pré-candidato em Apucarana, né? E aí a pergunta que me foi feita era do tipo: o que é mais importante numa campanha de vereador? Eu disse: olha, primeiro, mais importante, primeiro depende da conjuntura. Tem uma conjuntura nacional, estadual, que é do município. Então você tem que entrar numa campanha visualizando essas três conjunturas. Mas um candidato, mesmo que seja vereador ou vereadora, que vai ser depois, é pré agora, pode não ser, mas se for, tem que debater a conjuntura nacional, tem que fazer a defesa do Sistema Único de Saúde. Não tem como não fazer a defesa. Falar das agruras, da falta de política nacional que repercute nos municípios. Até porque os municípios hoje vivem dependendo do fundo de participação dos municípios, uma coisa horrível. Então, um vereador, uma vereadora, além de fazer esse enfrentamento, de fazer a defesa do SUS, vai ter que fazer também a defesa de uma reforma tributária e de uma reforma da federação. Uma reforma tributária na qual o município tem a maior liberdade econômica. E uma reforma tributária, ela tem que cobrar imposto sobre capital, imposto sobre o lucro, imposto sobre patrimônio. Se ela começar a cobrar imposto sobre isso, a classe média, aquelas pessoas que ganham aí até 10 mil por mês, não vai pagar nada de imposto, provavelmente. Porque os de cima, os bancos, nunca teve tanto lucro. Só que o lucro do banco não paga imposto. Se chama dividendos. Enquanto o trabalhador paga imposto chamado imposto de renda. Quer dizer, o salário dele é considerado renda. E o dividendo do banco não é nada, não é renda. Então não tem imposto.
sabe? Então, é uma barbaridade. Então, um vereador tem que fazer o debate sobre isso, mesmo na campanha, quando se virar candidato, fazer um debate, mas não só o debate para criar consciência, mas para mostrar, olha, nós temos que fazer o que nós temos que fazer. Uma reforma tributária e uma reforma da federação, aonde parte desses tributos venha para o município, que o município não tenha que andar com pires na mão. O município poder executar políticas sociais, política de saúde, política de educação, política de segurança, sabe? Então, eu acho que é algo importante. Um outro ponto que eu vejo importante, foi uma pergunta que o cara me fez ontem, mas já que você é um pré-candidato, eu estou lembrando, diz respeito à transparência. Eu não posso ter um município que não tenha transparência. 100% de transparência. Quantos leitos um município tem à disposição dele, mesmo que não seja no hospital dele, mas seja num hospital regional? Quantos leitos tem? As pessoas têm que saber disso. Quantos tem e quantos estão ocupados ou não estão? Sabe quanto gasta e quanto deixa de gastar? Então, é importante essa questão da transparência. A outra questão, mesmo sendo vereador, a gente tem que defender a participação do povo. O mandato de vereador é representativo. Nós estamos lá para representar o povo. O mais importante é que o povo puder falar por ele. Então, um vereador, é importante ele estar no meio do povo, fazendo a defesa do povo. Então, eu queria fazer esses comentários. E uma coisa, eu lembrei agora, eu vou falar porque senão eu vou me sentir... muita gente, quando você vai fazer a defesa do SUS, diz assim que o SUS não faz nada e que o SUS é ruim. Bom, o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema público do Brasil, um dos melhores do mundo. A hora que você entra, está ali. Não existe... todas as vacinas obrigatórias é o SUS que dá. Todas. Todas. É o SUS que compra e distribui. Todos os transplantes feitos no Brasil é o SUS que faz. Todos os prontos-socorros públicos é do SUS. Qualquer pessoa que sofre um acidente, se não tiver nenhum tostão, nenhum documento, ela vai para um pronto-socorro que é o SUS que atende. Todos, sem exceção. Se a pessoa tiver consciente, a dizer, não, eu não quero, quero ir particular, eu tenho plano de saúde, aí vai para onde ele quer. Mas se ele tiver desmaiado, pode ser o mais rico do mundo que for, está ali. Não existe fábrica, não existe comércio, não existe nada no Brasil que não é fiscalizado pela Vigilância Sanitária, que é SUS. Então, o SUS está em todo lugar, todo dia aonde eu vou. Sabe? Então, as pessoas têm que entender, olhar, eu vou comprar um remédio. Aquela indústria que fabricou aquele remédio foi fiscalizada pelo SUS. E a farmácia que está vendendo o remédio é fiscalizada pelo SUS. Sim. Vou tomar uma pinga no boteco, aquele boteco também é fiscalizado pelo SUS. Tanto é que se ele tiver imundo, o banheiro tiver imundo, você pode telefonar para a vigilância sanitária. Então, eu só queria fazer essa observação da importância daí de defender o SUS, seja os pré-candidatos, as pré-candidatas, e depois da campanha, se virar candidato, candidata, tem que defender, que é importante. Com certeza, Rodrigo. Muito obrigado por essas considerações aí. E a defesa do SUS, né, do serviço público, de todas essas questões que você mesmo colocou, da participação popular, é uma defesa importantíssima, e eu faço ela, sempre fiz, a participação popular principalmente, porque faço parte de conselhos municipais, meu pai também, né, eu sempre participei, e aí ajudei inclusive a criar conselhos municipais, né, aqui na cidade, associações, entidades, enfim, então é uma defesa que a gente sempre fez. Então, a participação popular, ela tem que estar presente em todas as decisões, e eu vejo que o mandato, se assim, né, eu puder disputar, enfim, e
de repente, o mandato de vereador, ele tem que ser popular, ele tem que ter a participação do povo, porque é ali que que o povo é representado, né? É dentro desse espaço. Então, aproveito e quero agradecer aqui as várias manifestações aqui que, né, acho que o Rosinha deve ter visto aí algumas ali, né? Tem o companheiro Valdinei aqui, lá dos Estados Unidos, né? Também participando, comentando aqui. Obrigado, Valdinei. Né? Então, tem bastante comentário legal aqui. O ex-presidente do PT de Pinhais. Ex-presidente do nosso diretório aqui de Pinhais. E aí, meu pai também, né, fazendo comentário aí. E dentro dessa, o Rosinha, você é aposentado, né, como servidor público municipal. Eu sou servidor público municipal também. E essa é uma das pautas que eu quero também discutir bastante, né? Porque hoje nós temos uma discussão bastante importante, que é o plano de carreira que nós não temos mais, né? A atual gestão não a primeira ação, né, digamos, foi essa retirada. Eles chamaram congelamento, mas na verdade foi a retirada, né, do plano de carreira, né? E aí vem aos poucos da gestão foi tendo a conta gotas, né? Dando uma coisa aqui ou outra ali, ou recuperando uma coisa ali ou outra, para dizer que estava melhorando. Mas a gente tem essa briga, essa batalha, né, com relação ao plano de carreira, e é melhor, e porque, na verdade, o servidor bem estruturado, em todos os sentidos, né, ele também vai poder trabalhar melhor, e assim a população também vai ser melhor atendida, né? Então eu vejo que é toda uma engrenagem, né, que a gente precisa também prestar atenção nesse debate, nessa construção. Então essa é uma luta também que eu quero discutir, quero levar além, né, de várias outras coisas. Mas você, como servidor público, Rosinha, o que você pode contribuir nessa discussão com relação ao trabalhador, né, do serviço público? Eu acho que não é só o funcionário, a funcionária público que tem que fazer a defesa do serviço público. A defesa do serviço público tinha que ser feita por todas as pessoas. E cobrar um serviço público de qualidade e cobrar respeito ao ser atendido, porque tem servidor, algumas servidores que tratam mal a população. Quer dizer, essa pessoa não merece ser respeitada. Então, para eu ter um bom sistema público de educação, eu tenho que ter servidores e servidoras sérios, competentes, satisfeitos. Se eu quero na saúde a mesma coisa, na segurança. Quer dizer, então, o serviço público é fundamental. E o direito do servidor, eu acho que é um debate que às vezes as pessoas falam assim, por que o servidor não pode ser mandado embora? O servidor pode ser mandado embora. Tem estabilidade do emprego, mas todo mundo tinha. Até a época da ditadura militar no Brasil, todos os trabalhadores e trabalhadoras tinham estabilidade no emprego. Todos. Aí criou-se o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para poder demitir o trabalhador e a trabalhadora. E aí ele demite, ele leva o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, muitos trabalhadores e trabalhadoras faziam a opção. Quando eu fui trabalhar como CLT, perguntava se eu fazia opção pelo Fundo de Garantia. Se eu dissesse que eu não fazia opção pelo Fundo de Garantia, provavelmente não iam me contratar. Porque depois de 10 anos no mesmo serviço, eu teria estabilidade no emprego. Então, criaram o fundo, o FGTS, para acabar com a estabilidade. Quer dizer, todos os trabalhadores e trabalhadoras tinham estabilidade no emprego. Aí ficou uma coisa só de funcionário público, entre aspas, porque feito sindicância e apurou que o funcionário ou a funcionária é corrupto, é incompetente, é desonesto, trata mal o povo, apurou, demite-se. E por que demite pouco funcionário no Brasil e funcionária?
porque geralmente o chefe, que é alguém que é um preposto do prefeito ou da prefeita, geralmente é o chefe que não é sério. E quando o chefe não é sério, como é que ele vai punir a quem que não é sério? Então, por isso que é importante a transparência do serviço público, e é importante a participação popular, e é importante um servidor público bem remunerado, como é importante todo mundo ter o salário digno, sabe? Então, no Brasil há uma coisa assim maluca, o funcionário público tinha direito à aposentadoria com salário integral. Tinha, não tem mais, acabou. E os trabalhadores do setor privado, em vez de lutar para ter o mesmo direito, não. Dizia que era privilégio do servidor público ter isso. Não, não era privilégio do servidor público. Era um direito do servidor público. Mas como o outro não tinha, dizia que era privilégio. Não, ele tinha que lutar para ele ter. Bom, acabou com o do servidor público e com ele está piorando. Hoje ele já não se aposenta mais. E o servidor público também, se depender de Ratinho, Rafael Greca, que está contratando trabalhador por temporário, por um tempo de serviço, ninguém mais vai se aposentar. Não importa onde trabalha. Agora, por que o serviço público tem que ser bom? Eu, como médico pediatra, funcionário da prefeitura, até ser eleito, eu trabalhava nas comunidades. E o que era importante? Eu conhecia todas as famílias. Todas. Não tinha uma coisa que eu não conhecia. Eu ia para a festa de aniversário, para a festa da igreja. E aí é um profissional reconhecido pela comunidade. Se eu fosse contratado por uma empresa, amanhã depois eu estou em um outro lugar. A prefeitura Sim. perde um bom profissional. Pode perder um médico, pode perder um engenheiro, pode perder alguém da informática, porque é uma empresa. A empresa vai embora e leva seus funcionários. E hoje está tudo assim, todos os setores. Falando nisso, eu sou um defensor hoje que eu acho que é o seguinte: na Constituição está lá 44 horas como carga horária de trabalho. Acho que acabou isso. Tem que vir para 30 horas semanais, no máximo 36 horas, mas eu acho que 30 horas, 5 dias da semana, 6 horas de trabalho, criar renda básica. Há que se ter renda básica, tem que ter renda mínima ou básica. A Espanha criou agora o projeto de lei que foi mandado para o Congresso da Espanha, colocava 1.013 euros como renda mínima. Eu acredito que se aprovou é mais do que isso, mas porque nenhum deputado vai querer diminuir, né, daquele que manda. Então, 1.013 euros, ou seja, se quem tem mais de 18 anos de idade, então um espanhol, cidadão da Espanha, que tem 21 anos de idade e que está trabalhando e ganha 500 euros, o governo paga 513. Se ele ganha 1.000 euros, o governo vai pagar 13 euros. Mas ninguém vai ganhar menos que 1.013 euros. No valor de hoje, 6 mil reais por mês. Sim. No valor do real de hoje. Então, o Brasil tem dinheiro para fazer isso? Tem. Em vez de dar para os bancos. Tem dinheiro. E metade daquilo que ele recebe de imposto vai para o banco. Se ele cobrar imposto do rico, imposto sobre patrimônio, sobre capital, nós, classe média, vamos deixar de pagar imposto. E só isso... Cobrar a previdência de quem está devendo. Oi? A previdência de quem está devendo, né? Não, é pagar, é ser sério, ser honesto, sabe? Então, tem como fazer renda básica para todo mundo, para todo brasileiro. Acabei de falar, se o dinheiro que deu para o banco tivesse dado para 100 milhões de pessoas pobres hoje, ou Sim. até algum, as pessoas mais pobres, 100 milhões mais pobres, teria R$1.000 por mês durante um ano. Deu para o banco. Ele deu para o banco, que aquele dinheiro era para emprestar para os micros e pequenos empresários. Foi isso que disse o Bolsonaro e o Paulo Guedes, que era para emprestar. Só que o comércio está parado. E como é que vou supor que eu fosse um comerciante de um pequeno armazém? Como é que eu vou pegar um dinheiro emprestado com 2%, 3%, 4% ao mês se o meu comércio está parado?
Não vou conseguir. Então, por que já não deu direto? O funcionário ficou no banco. Então, é essa a situação. Exatamente. Dentro dessa... Também uma outra questão que é importante a gente colocar, que aí está dentro, inclusive, dos desafios, né, que a gente precisa enfrentar, né? Por exemplo, a questão da juventude, né? Aqui veio uma pergunta para mim, com relação ao papel da juventude, né, na política, durante a pandemia, mas não só, né? Qual é esse papel da juventude? Qual é a importância da juventude estar engajada, estar participando? Que também eu já fui secretário do setorial de juventude aqui de Pinhais, né? Também participei de várias discussões com relação a isso. Então a gente tem esse desafio também de trazer a juventude para mais perto desse debate, mais perto dessa discussão. E a juventude hoje, pelo menos é o que eu percebo, está engajada em vários setores, na educação, na cultura, por exemplo, mas quando se vai falar em política, tem uma certa resistência ainda em vários setores da juventude. Como que a gente poderia, né, de repente, transpor esse desafio ou levar esse desafio à frente para que seja algo real, né, tangível? A questão especificamente da juventude, esse desafio sempre será um desafio. Porque há um movimento, há uma dinâmica bastante intensa na vida. Eu só pego a minha juventude. O que foi minha juventude? Até os 18 anos de idade, no cabo da enxada. O que eu entendia de política? Absolutamente nada. Trabalhava na roça e era ditadura militar quando vim para a cidade. Então, o que faz a cabeça? A cabeça faz se eu tiver disposição para ouvir. Uma parte da juventude, infelizmente, ela não tem disposição para ouvir e não tem disposição para leitura. Né? Uhum. Ela mudou. Então, o desafio é eu entender como é que eu faço esse debate na política. Se eu conseguir fazer esse debate na política, eu começo a fazer o convencimento. Eu acho que um local importante para esse debate é dentro da sala de aula, dentro dos movimentos de igreja, de qualquer igreja, dos movimentos de bairro. A juventude negra ela está entendendo mais um pouco do sofrimento e está fazendo política. Ela faz política, né? Os rolês que eles fazem é política, as festas, o pessoal não gosta, mas o funk, nos morros, tudo isso é política. Agora, como isso vai chegar na política partidária e na política de organização para ações coletivas, esse é o grande desafio. Mas a juventude tem feito política no dia a dia, talvez não faça a política que eu quero que faça. Que eu gostaria que fizesse, venha todo mundo para o PT, venha todo mundo para a esquerda, venha, sabe? Mas a juventude está, assim, individualmente, que eu vejo, muito desorientada, muito sem rumo, muito sem saber o que faz, e por isso ela tem dado pouca oportunidade, inclusive, para debater, porque foi criado um processo do tipo que, na política, somos todos iguais. E se for do PT, pior ainda, porque é ladrão, porque é comunista, sabe? E eles não sabem o que é comunismo, não sabem. Em 2018, tinha um cara fazendo uma reforma aqui em casa e ele perguntou para mim quem eu ia votar, né? Ele não sabia nem quem eu era, nem que eu estava candidato a governador, nada. Eu disse, não, vou votar no Lula.
Ele disse assim, mas o Lula é comunista. Eu falei, Não sabia, não. Me explica o que é comunismo, porque se for coisa boa, eu sou também. Se for coisa ruim, eu não vou ser. Aí não conseguia explicar. Não consegue. E eu faço isso sempre. Quando diz, você é comunista, me explique o que é. E volta e meia, eu não sei porquê, me coloco em grupo de WhatsApp, que tem muita gente de direita. E não sei se jovens ou não, mas. E logo que descobrem o que eu começo a pôr, passo a ser chamado de comunista. Aí eu peço que dê o conceito. Outro dia, um me mandou o conceito dizendo que comunista é aquele cara que toma de todo mundo para ele ficar rico. Eu disse, rapaz, isso é capitalismo, você está errado, você está invertendo o papel das coisas. Então, eu acho que o desafio maior é como fazer essa moçada que já tem alguma consciência política, e essa consciência política pode ser, às vezes, individual, quando coletiva, por alguma questão específica, ou então uma parte da juventude tem fugido do processo para alienação total. Nega e aliena. As drogas é um método de protesto, claro, o cara está protestando contra a sociedade que ele não aceita. Ele foge dela usando droga. Mas, ao fugir dela, ele não debate ela. Sabe? Que é um tema importantíssimo. Né? No Brasil, as famílias fazem um discurso contra a droga como se o usuário fosse criminoso. Sim, o usuário é vítima. Criminoso é o traficante. Então, o usuário é vítima. Então, essa compreensão é um debate que precisa. Diz ali a Mariana que precisa de muitos gatilhos para começar o debate. É isso mesmo. Mas qual é o gatilho, né, Mariana, que a gente tem que descobrir? Por isso que eu falei, tem locais que a gente entra para fazer o debate. Quando está em comunidade, é mais fácil de você achar esse gatilho para debater. Sim. Tem um movimento hip hop também, que é bastante... Só um pouquinho. Não é gatilho de arma igual faz a turma do Bolsonaro, não. É gatilho de pensamento. É como que eu vou fazer o debate, puxar o debate. Com certeza. Eu estava comentando que dentro desse comentário dela, né, tem o movimento hip hop também, que faz Sim. uma manifestação nesse sentido, né, de protesto, enfim. Aqui em Pinhais tem também o movimento, a Batalha de Pinhais, né, que faz esse movimento. Eles estão fazendo... agora, nesse período de pandemia, eles estão fazendo via Facebook, né, as atividades deles. Mas eles têm essa característica, né, de reunir a juventude, de fazer essa manifestação, esse protesto, né, e que também, ao mesmo tempo, é uma ação educativa e uma ação política e cultural, né? Então, é uma junção, e é justamente nesse ponto que eu vejo que é o tanto que é importante a educação e a cultura, porque eu, como escritor também, né, professor, enfim, eu tenho essa visão de que a cultura, né, tem que trazer esse caráter integral do ser humano, né, porque a política e também a cultura, a educação, trata exatamente do que a gente quer fazer para a nossa vida, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, né? O que a gente quer que a cidade se transforme, que tipo de pessoas que a gente quer que vivam na nossa cidade, né? E se a gente pensa dessa forma, automaticamente a gente vai querer ser representado, ser bem representado, ter a voz ativa, ter também ali uma cultura integral, uma saúde de qualidade, uma educação que trabalhe em todos os aspectos humanos e sociais, né? Bem,
quando você diz a questão da cultura, quando o Lula estava na presidência e o Gilberto Gil era o nosso secretário de Cultura, foi feito os pontos de cultura. Sim. Porque a cultura você não ensina, a cultura é aquilo que aprendemos coletivamente e levamos dentro de nós. Então, eu tenho determinada cultura. Eu gosto de ler, eu gosto de escrever, gosto de música, mas eu não sou um agente cultural, porque eu não entendo. Então, uma prefeitura ela pode ter pontos de cultura. Aliás, é muito mais fácil. Quando Sim. o Olímpio Dutra ganhou as eleições em Porto Alegre, logo, acho que na metade da gestão dele, ele fez um domingo por mês que os ônibus corriam sem cobrar passagem. Um domingo por mês. E nas praças da cidade tinha atividades culturais. As bandas do município tocavam, outro lugar, circo, cada um se apresentava. E quem era? Era o povo. Aqui em Pinhão, o Odir, que é o prefeito, que é do PT, sempre tem aquelas festas de aniversário da cidade. E os prefeitos ficam trazendo essas duplas sertanejas, que é o chamado universitário sertanejo, que é uma catástrofe, não é nem, na minha opinião, não é nem universitário nem sertanejo, né, pelo aquilo que eu gosto de música, e pagam 500 mil, 600 mil, às vezes até 1 milhão, dependendo da banda. O Odir resolveu fazer o seguinte, não levou ninguém, e na festa de aniversário da cidade, todo e qualquer grupo, indivíduo, ou banda, ou seja o que for, dupla sertaneja da cidade, passou a cantar na festa. Então, 3 dias, sexta, sábado, domingo de festa, cada noite um grupo, ou 2 ou 3, tocando. Ele disse para mim, daí depende, se é uma banda, se é 1 ou 2, você paga R$500, 1.000 ou 2.000, dependendo do grupo, da turma. Falei, e o que faz? O cara acaba de tocar, já gasta ali na festa. O outro dá 500 mil e vai embora. Não fica nem no município. Sim. Isso é um aprendizado. E cada barraquinha que tinha na festa, não era mais empresas que abriam barraquinha. As barraquinhas eram uma escola, cada escola abria uma escola vai fazer comida italiana, outra vai fazer comida paranaense, outra não sei o quê. A própria escola tinha como fundo, e as APAES tinham também, por exemplo, o estacionamento, que era particular. A APAE passou a tocar o estacionamento. Quer dizer, então, isto fez com que o dinheiro da cidade ficasse na cidade. E as APAES não precisou mais nunca de ajuda do município, porque o estacionamento dava a ela o dinheiro que ela precisava por ano. Isso é importante. Outra coisa que nossos candidatos a prefeitos e prefeitas têm que fazer é dinheiro próprio do município. Ali em Pinhão, ele criou um dinheiro chamado bufunfa, que é popular, né, o dinheiro. Então, ele cobra a taxa, como todo mundo cobra, taxa de lixo, a prefeitura cobra. Só que o cidadão que pegar o lixo da casa dele, reciclado, ele separa o orgânico daquilo que é reciclado, e ao levar o reciclado para a central de reciclados, que é uma cooperativa que eles abriram, o sujeito é remunerado, ele recebe determinadas bufunfas por tantos pesos, tantos de quilos. E essa bufunfa, quando ele vai na feira, ele compra na feira. E aonde que é o banco que sustenta a bufunfa? A prefeitura. A prefeitura sustenta. Ela que é quem pode fazer a bufunfa virar em real ou real virar em bufunfa. Porque você tira um comércio próprio. Então, hoje, com a crise econômica, com a crise social, com o aumento da pobreza, você pode ter a criatividade de fazer isso. É claro que isso é uma iniciativa de prefeito ou de prefeita, mas na campanha eleitoral, os nossos pré-candidatos e pré-candidatos têm que discutir antes da campanha e depois na campanha. Quer dizer, existem alternativas. Como eu tenho que discutir
defender o médico de família, eu tenho que fazer isso. Há dezenas de exemplos disso. Uma questão que hoje, aí eu termino aqui, uma questão que hoje, candidatos a prefeito e a prefeita que apoie, que o povo, que é popular, que é do lado do povo, tem que defender ônibus de graça. Quem que vai pagar o ônibus? Ora, quem que vai pagar? Os ricos. Eu tenho que fazer uma reforma tributária. Eu tenho que fazer uma reforma tributária e cobrar de quem tem rico, de quem tem capital. Porque o rico não anda de ônibus. Mas ele estraga o asfalto com os carros dele, ele polui a cidade com os carros dele, ele destrói o meio ambiente com os poluentes do carro dele. Então ele tem que pagar por isso. E quem vai andar de ônibus, ele pode andar também se quiser. Mas tem que debater hoje o transporte público grátis em qualquer cidade que tem transporte público. É uma luta, é uma luta. É um desafio, mas isso tem que ser feito. Tem cidade aqui no Paraná, acho que em Ivaiporã, nunca cobrou ônibus. Tem cidade no Rio de Janeiro que nunca pagou ônibus. Então, tem locais que tem. Oi? É possível, né? Sim. É política, é decisão política. O Rafael Greca agora deu milhões e milhões para as empresas de ônibus e os ônibus andando lotado. Eu tinha que andar lotado e o povo pagando. Tinha que andar com menos gente e o povo não pagava com essa quantidade de dinheiro que ele tirou do povo para dar para os ônibus. É imposto. Claro. Depois vem com demagogia. Exatamente. Bom, Rosinha, quero agradecer aí todo mundo que está mandando mensagens também, né? Tem o Adalberto aqui também, dizendo, né, que eu sou obrigado aí pelos parabéns, né? O Guilherme, para finalizar, que o Guilherme fez um comentário bem grande aqui. Ser firmes no sentido de nos posicionar contra essas pautas que atentam contra os fundamentos da República e que atentam contra a Constituição e as instituições, como faz o presidente e a sua turma, que quer levar todos à morte e continuar servindo a outros interesses que não seja minimizar a quantidade de pessoas falecidas no Brasil. Então, vai dentro daquilo que a gente estava comentando, né? Dentro na questão da saúde, como da política, né? Que a gente precisa realmente denunciar e lutar contra isso, né? E defender, sim, o SUS, defender o serviço público em geral, defender uma melhor qualidade na educação, na cultura, e a participação popular, porque aí, assim, a gente consegue ter esse debate contra essa política de morte, né, do governo federal e alguns estaduais, né, também, que a gente tem por aí. Bom, o papo tá muito gostoso, tá muito bom, né, Rosinha? Mas a gente, uma hora tem que acabar. Então, eu quero pedir, então, para você, Rosinha, fazer as suas considerações finais, de repente fazer uma propaganda sua aí, né? Eu sei que você está agora cronista também no site, faz a propaganda aí que a gente... Não tem propaganda. Eu escrevo toda semana para o Viu Mundo e comecei agora a escrever algumas crônicas toda semana no plural. Para quem não viu, eu sou, sim, essas crônicas no plural, eu resolvi fazer uma coisa que eu não vi ninguém fazer, que é escrever sobre dedicatórias em livros e em discos. Você vai nos livros usados, chega lá, tem gente, olha, para o fulano de tal, com amor, carinho, meu amor eterno. E assina. Pô, aí o amor eterno vendeu um livro. E aí eu fico pensando, e aí eu resolvi colocar minha imaginação em funcionamento. Essa semana, se não saiu hoje, ainda vai sair a terceira crônica. Mas é para brincar com a imaginação. E na política eu escrevo no Viu Que legal. Já desde o começo do ano. Bem,
é o seguinte, eu acho que ser pré-candidato, pré-candidata é uma coragem enorme. Então, muita força, companheirada, vá firme. Essa questão, acho que é o Guilherme que comentou, Guilherme, no Brasil nunca teve democracia, né? Aonde o poder econômico manda, não existe democracia. Onde o poder econômico faz diferença para você fazer campanha eleitoral, que esse ano tem campanha, uns têm uma fortuna, outros não têm nada, isso não é democracia. Sim. Um Congresso Nacional, que mais da metade que está lá, não se identifica como trabalhador, está lá como empresário, fazendeiro, sabe? A bancada da bola, da Bíblia e do boi, né? Que se resume bem nisso, né? A da Bíblia são os pastores que, apesar de origem às vezes bastante modesta ou pobre, nunca defenderam os trabalhadores enquanto eu estava lá. Um ou outro, é muito raro, mas a maioria não defende. O da bola é aqueles que são financiados pelas empresas, hoje não tem mais clube de futebol, são empresas de futebol que financiam. Você pode olhar, cada time aí tem um dono, então é o que banca. E a do boi são os fazendeiros, né? Então não é uma democracia. Agora, mesmo que não é democracia, o Bolsonaro e a turma dele ele quer uma ditadura fascista, uma ditadura fascista. Então, é triste, nós estamos lutando contra o fascismo. E aí, obrigado, Anderson, pela oportunidade, abraço. Eu vi os nomes que apareceram, muito companheiro, muita companheira, eu não anotei aqui, não tomei nota dos nomes, então eu não vou falar porque eu esqueço de um ou de uma pessoa aí vai dar. Então, para todos aí, boa noite, obrigado, e sorte como pré-candidato, e vamos adiante aí, que precisamos de gente séria na política. Legal, Rosinha. Muito obrigado novamente, né, a todo mundo que acompanhou. Obrigado a você, Rosinha, pela disponibilidade, né, disposição aí de participar comigo nessa live aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Quero fazer, então, o convite aí para todo mundo, né, curtir minha página aí no Facebook. Quem ainda não curtiu, convidar o pessoal para curtir. Meu Instagram, tá? Agora eu mudei um pouco o endereço ali, é Prof. Anderson Pinhais, tá? Tá mais fácil de identificar assim, né? Tava mais comprido, que era o meu nome completo, agora tá mais objetivo aí, é Prof. Anderson Pinhais, tá? Até porque tem vários professores Andersons por aí, né? Mas esse aí é o de Pinhais, tá? Então, também vou continuar fazendo mais lives aí, né, no Instagram, no Facebook, e aí peço que esse apoio aí também, para quem quiser participar desse projeto aí, né, de uma pré-candidatura popular, né, e que pretende promover esse debate, promover essas ideias aí que vão contribuir com o progresso, com o desenvolvimento social, cultural, educacional, né, da nossa cidade de Pinhais. Muito obrigado de novo, Rosinha. Boa noite a todos que participaram. E até a próxima. Tamo junto e fora Bolsonaro.